Boa noite a todos. Estamos aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no Brasil, fazendo mais uma reunião semanal do Grupo Espírita Recanto da Prece Eurípides Barçanufo. O nosso grupo se reúne regularmente, toda semana, há aproximadamente 40 anos. Tivemos um período que ficou só online durante a pandemia, mas nunca deixou de ter as reuniões semanais. O nosso grupo se dedica ao estudo do Espiritismo e ao entendimento que esse estudo nos traz com relação ao ensinamento cristão. Hoje nós vamos ter uma reunião diferente, porque todas as semanas a gente lê um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo e em seguida a gente faz comentários e tenta ampliar o entendimento. Hoje, em virtude do dia de finados, que vai ser agora dia 2, nós vamos ter uma fala diferente. O Dr. Décio Iandoli, médico, amigo nosso, presidente da Associação Médico Espírita, vai nos falar então sobre a morte e o morrer. E em seguida, a nossa amiga Luciene, que coordena o grupo de apoio aos enlutados, vai nos falar então desse trabalho no incentivo de que quem precisa está convidado a participar, e as pessoas que eventualmente assistam as gravações ou assistam à distância ficam à vontade para entrar em contato conosco e eventualmente criar outros grupos nesse mesmo modelo. Eu sei que desse grupo, que eu tomo a liberdade de chamar de nosso, esse nosso grupo, porque nasceu do nosso grupo aqui, não que eu tenha uma atividade nele, infelizmente, mas nele já nasceram outros dois, então a gente imagina que podem nascer outros grupos semelhantes que são de grande ajuda às pessoas que participam. O grupo não é exclusivo para quem é espírita, assim como as nossas reuniões estão abertas para todas as pessoas que queiram participar, aprender, entender. Então sejam bem-vindos, tem lugar aqui na frente. Luiz Fernando, por favor, junte-se a nós aqui. Eu vou convidar agora então a Regina para fazer a prece de abertura e em seguida, de imediato, o Décio, para começar a fala dele. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Quando Jesus se reunia com os apóstolos na última ceia, em João 14, ele prometeu que mandaria um Consolador e que nós hoje sabemos que é o conhecimento espírita. E agradecemos ao Mestre Jesus, que deixou esta promessa que foi cumprida por Allan Kardec e todos os seus missionários, para que quando viéssemos a encarnar e sentíssemos a falta dos nossos entes amados, o Espiritismo auxiliaria a consolar e balsamizar as nossas lágrimas, a nossa saudade, dizendo aos nossos corações que vamos nos reencontrar, porque nunca nos perdemos de quem nos amamos, de quem amamos, nunca, em nenhum momento, independente do tempo e do espaço. Sempre estamos juntos, através do pensamento, da afinidade e do amor que nos liga. Senhor Jesus, fortalece os nossos propósitos de ter fé e esperança sempre, porque o Consolador está entre nós, mas precisamos abrir os olhos e o coração para sentir e acreditar na sua verdade, que atravessa os milênios, para que possamos compreender. Abençoa o Dr. Décio hoje, aos espíritos encarnados e desencarnados, a todos aqueles que se ligam conosco através da transmissão deste evento,
para que tenhamos paz, para que tenhamos perseverança, para que entendamos a mensagem que nos chega. Muito obrigada, Jesus, pela bendita oportunidade de ser conosco. Que assim seja. Boa noite. Há um bom tempo atrás, eu estava fazendo minha pós-graduação lá em São Paulo, e eu olhava ali na minha turma, lá na Escola Paulista, e tinha um monte de professores, todos eles formadores de opinião. Eram todos professores de faculdade de medicina, tanto a medicina humana quanto a medicina veterinária. A gente fazia junto, porque o programa era de cirurgia experimental. E naquela época eu resolvi fazer um trabalho sobre o médico diante da morte. E aí eu dei uma estudada, eu vi alguns artigos e fiz um questionário para distribuir para os colegas para eles responderem. Tinha 10 perguntas. Quando eu dava as perguntas, eles falavam assim: por que você está pesquisando isso? Você não tem nada melhor para pesquisar? Nós somos médicos, vai pesquisar sobre a morte. Eu lembro que aquilo foi chocante para mim, porque os profissionais de saúde são aqueles que vivem mais perto da morte o tempo inteiro, e eles não querem nem falar sobre esse assunto, não é? De uma maneira geral, a cultura ocidental, ela coloca a morte como alguma coisa muito ruim, que é para ser evitada a todo custo. Os orientais não, eles têm já uma coisa mais fisiológica, mais tranquila com a questão da morte, né? Eles veem isso como uma coisa normal. Como se não fosse, né? A gente trata como se não fosse normal. Só que, assim, só tem uma coisa que precisa acontecer para você morrer: é nascer. Você nasceu, vai morrer. E a gente lida com esse assunto como se fosse proibido, como se fosse uma coisa que não fosse para ser conversada. O problema é que se você não pensar na morte, você não pensa no transcendente. Se você não pensa no transcendente, você não tem o porquê. Se você não tem o porquê, você não consegue entender o como. E o como é a vida. É a experiência encarnada. E a gente precisa entender por que a gente está aqui, quais são as nossas possibilidades, o que a gente pode e que não pode fazer, por que pode, por que não pode, e para onde a gente vai. Essa é a ideia, tá? Há muito tempo atrás, uma médica suíça chamada Elisabeth Kubler-Ross foi para os Estados Unidos fazer a especialidade dela de psiquiatria. E ela começou a trabalhar num hospital e ela se interessou muito pelo trabalho do capelão. O capelão era um pastor evangélico e ele costumava visitar os pacientes que ninguém gostava de visitar. Eram os pacientes que estavam, como a gente chama ainda hoje em medicina, terminais, né? A gente está terminando um ciclo da vida, não a vida. A gente não desaparece, né? Nossas consciências são eternas, são infinitas, não são eternas. Então, o que ela começou a fazer? Ela ia junto com o capelão para visitar essas pessoas e percebeu que existia um hiato muito grande no atendimento a esses pacientes, principalmente nesse momento. Porque o que acontecia? A família ficava triste, desesperada, os médicos viam que não tinha mais nada para fazer, meio que se ausentavam, né? Às vezes nem visita mais passavam, e aquele paciente ficava ali. Uma coisa que é muito comum, é a dificuldade que o paciente tem de falar sobre a morte dele com os familiares, e os familiares evitarem falar da morte dele com ele. E aí isso coloca o paciente que está vivendo a crise da morte, né, como chamou Ernesto Bozano, esse momento tão difícil, você coloca essa pessoa sozinha. Ela não tem com quem conversar, ela não tem com quem discutir, ela não tem com quem falar os medos dela, ela não tem com quem falar os desejos dela, as coisas que ela queria que acontecesse antes dela partir, né? E isso só piora a experiência, só piora a maneira dela vivenciar esse momento. E aí, muitas vezes, você tem que contar com os profissionais da saúde
para conseguirem fazer essa ponte entre o paciente e a família, ou pelo menos servirem como amparo para aquele paciente poder conversar. Alguém com quem ele possa externar os seus medos, as suas dificuldades, né? Só que a nossa sociedade ocidental, ela é tanatofóbica, né? Ela tem medo de morrer. E o médico, durante muito tempo, a gente está tentando mudar isso na medida do possível, né? A gente, que eu digo, o paradoxo médico, o paradigma médico espírita, as ideias médico espíritas, e os médicos espíritas junto às universidades, aqueles que têm a oportunidade de trabalhar junto da formação dos novos médicos, a gente tem tentado mudar isso, porque isso é muito cruel. É muito cruel deixar o paciente nessa situação sozinho, né, com medo. Eu tenho uma história que eu conto no meu livro Ser Médico, Ser Humano, que foi exatamente isso que aconteceu. Eu punha a gasolina sempre no mesmo posto e o frentista era meu amigo, a gente conversava. E ele me via de branco, né? Naquela época a gente usava branco para ir para o hospital. E um belo dia ele me perguntou se eu era médico. Eu falei que eu era. Ele falou: olha, eu estou passando com um problema, eu preciso de ajuda. Eu falei: o que eu posso te ajudar? Não, meu pai está com câncer de pâncreas e ele não sabe. E a gente não tem coragem de falar para ele. Aí eu falei: não tem problema, leva lá no consultório e a gente conversa. Aí foi ele, a esposa, 2 filhos homens e uma filha mulher, os 3 filhos. Entraram todo mundo, eu tirei história. Na hora de fazer o exame físico, eu pedi para a família sair para eu examinar ele sozinho. Eu deitei ele na maca e perguntei: o senhor sabe o que o senhor tem? Ele falou: claro que eu sei, doutor. Eu não tive, eu não pude ir para a escola, eu sou ignorante, mas não sou burro. Eu estou com câncer e eu fui internado no hospital, eles tentaram me operar, não deu para fazer nada. Eu estou morrendo. Eu falei: como é que o senhor está se sentindo a respeito disso? Ele falou: eu estou bem, doutor. Eu já tenho idade, eu tive uma vida muito boa, encontrei uma companheira ótima, tive uma vida boa com ela, tive 3 filhos maravilhosos. Eu falei: estão preocupados comigo, vem aí. Nunca fui rico, mas eu nunca passei fome. Eu acho que eu tive uma vida muito boa. Está na hora, Deus está chamando, eu vou. Uma tranquilidade, uma paz danada. Aí eu falei assim para ele: você precisa de alguma coisa? Você quer que eu possa ajudar o senhor? Ele falou: pode, doutor. O que eu posso fazer pelo senhor? Conta para eles que eles não sabem. Né? Então fica esse jogo de empurra, né? Você leva o parente querido na oncologia para fazer radioterapia e fala para ele que ele não tem câncer, que ele não vai morrer, que está tudo bem. Quer dizer, mentir é a pior estratégia possível, não é? Mas quando que eu falo? De que jeito que eu falo? É para falar? Não é para falar? Bom, aí que entra a doutora Elizabeth Kubler-Ross. Porque nesse acompanhamento dos pacientes, ela começou a perceber que existia um certo padrão do morrer, que as pessoas passavam mais ou menos pelas mesmas fases. Ela descreveu as 5 fases do morrer. A primeira fase é a negação. Assim: não, isso não está acontecendo comigo. Não, o exame é errado. Veio o nome, meu nome não é meu, é de outra pessoa. Né? Primeiro ela nega. Essa negação, ela pode ser só momentânea, ela pode durar algum tempo. Durar ao ponto do paciente não querer voltar no médico, não querer fazer tratamento. Isso é tudo mentira, não tem nada disso, eu não vou fazer isso, imagina, isso é um absurdo. A segunda fase é a raiva. Aí ela começa a xingar todo mundo, né? Começa a encontrar, a procurar um responsável por aquilo. Os seres humanos têm uma especialidade, é terceirizar a culpa. Né? A gente é muito bom em fazer isso. A gente terceiriza toda e qualquer culpa. E se não tiver ninguém por perto para a gente culpar, a gente culpa Deus, né? Então a gente sempre tem um jeito, a gente sempre dá um jeito. E isso faz com que a gente fuja da nossa responsabilidade. Faz com que a gente evite o que a gente tem para fazer. Né? Mas de qualquer maneira você vai xingar. Você vai xingar o médico que fez o diagnóstico, vai xingar a enfermeira que está tentando ajudar, você vai xingar sei lá, o convênio que devia ter dado mais dinheiro para fazer outro exame e assim por diante. Depois da raiva vem a barganha. A barganha é aquela história: doutor, quanto o senhor quer para me curar? Como se eu não quisesse curar, né? Ou como se eu precisasse ser pago para curar, como se eu pudesse curar, né? O médico não cura. Jesus falava: a tua fé te curou, nem Jesus curava, né?
E aí ele quer dar dinheiro para ir para os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos vai me curar, e começa a fazer barganha. Se eu me curar, eu vou de joelho até a Aparecida do Norte. Se eu me curar, e aí começa, eu nunca mais vou comer chocolate, eu vou parar de fumar. Se por acaso ele for curado, depois ele negocia. Eu falei que nunca mais ia fumar, mas um cigarrinho, né, não vai matar. E aí depois, se passar, e eu já vi isso acontecer tantas vezes, paciente que recebeu um diagnóstico de uma doença grave, depois o diagnóstico não se confirmou, ele achou que ele ia morrer, fez um monte de promessa, não ia mais morrer, aí ele voltou atrás, foi fazer assinar uma promissória lá com Deus para deixar um pouco mais para tarde as promessas dele, né? Então essa é a fase da barganha. Aí entra a fase, obrigado Marcelo, a fase da depressão, que não é uma depressão da doença depressão. É uma depressão de você olhar para dentro de você. Esse é um momento muito importante. E geralmente é um momento em que a gente fica meio com raiva. Você fala, poxa, eu estou vindo aqui todo dia visitar esse cara, ele nem olha na minha cara. Não dá para ele olhar na sua cara, ele está olhando para dentro dele, está olhando para a cara dele, está de frente com a alma dele. É um momento em que ele vai refazer a vida dele, ele vai pensar no que ele fez de bom, o que ele fez de ruim, o que ele podia ter feito de melhor. Ele vai reviver um monte de coisas que só ele pode fazer. Como se ele estivesse assistindo o filme da vida dele. E é um momento sagrado, você precisa respeitar isso. Mas você precisa estar lá. Você precisa ir lá. Então a doutora Elizabeth Kubler-Ross fala o seguinte: quando o paciente entra nessa fase, eu vou, cumprimento, sento, fico 5 minutos, levanto e falo assim, amanhã eu volto, estou aqui para você. E vou embora. Ele não precisa falar nada. Quando eu li isso, eu lembrei da gente ir em enterro, em velório. O que a gente fala no velório? Você vai falar o quê? Não tem o que ser falado. Você pode falar meus pêsames, meus sentimentos, sinto muito. Qualquer coisa que você falar é totalmente irrelevante. Então não é para ir? É para ir. Para quê? Para estar lá. Para dizer para aquelas pessoas que estão sofrendo, eu estou aqui. Se você precisar de mim, pode contar comigo, eu estou aqui. Esse ver o outro na hora da dor é que o outro veio para partilhar a dor com você. Esse cara gosta de você. Esse cara é seu amigo. É esse momento que você precisa vivenciar. Não precisa abrir a boca. Não precisa falar nada. É só ir lá. Quando ele supera essa fase da depressão, ele entra na aceitação. E aí é a melhor parte da conversa. Porque quando o paciente entra na aceitação, é como se os véus da vida fossem caindo e você consegue ter uma vista panorâmica da verdade, né? É só você pensar em você, o dia que você teve hoje, tudo que você fez, e o que estava na sua cabeça? Não, daqui a pouquinho eu vou fazer isso, daqui a pouco eu vou fazer aquilo. Aí você vai deitar agora, na hora que você deitar a cabeça no travesseiro, você vai pensar, não, amanhã eu vou acordar tal hora, porque eu tenho que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Todas essas urgências que fazem com que a gente vá deixando o que realmente importa para depois. Você, não, minha família eu estou todo dia lá em casa, então eles esperam um pouquinho, hoje eu vou fazer mais um pouco, hoje eu vou trabalhar mais um pouco, hoje eu vou até um pouco mais tarde, hoje eu vou... Só que a vida passa e o que realmente importou você não viveu, e você ficou vivenciando essas urgências falsas que foram tomando o seu tempo, a sua energia o tempo inteiro. Quando o paciente entra na fase da aceitação, tudo isso desaba. E aí ele consegue ver realmente o que importa. Não diz que a porta do céu não é estreita? Não dá para entrar com a mochila? Só dá para entrar você. Não, mas a minha mochila é pequenininha, não vai entrar, amigo. É só você, de ladinho ainda. Tá certo? Não precisa nem fazer regime. Você entra, mas a mochila não entra. Tá? A mochila é o que vai ficar aqui. É aquilo que não interessa. É aquilo que não importa. São os bens materiais. Eu falo que viver uma encarnação é como jogar um videogame. Não adianta fazer ponto, porque quando acaba a partida, os pontos zeram. Mas você tem que aprender a jogar o jogo. É para isso que você joga, para aprender o jogo e não para ganhar ponto, né? Se você vai só ganhar ponto e joga sempre do mesmo jeito, faz sempre a mesma jogada, porque você quer sempre lucrar, no final das contas você não vai ter nada. Na hora que você voltar, você vai ter que deixar todos os pontos aqui, vai zerar o seu placar.
As mochilas vão ficar aqui e vai passar você pro lado de lá pobre. Pobre daquilo que você podia ter amealhado de coisas boas. São os sentimentos, as relações, os afetos, as coisas que realmente valem a pena, né? É claro que essas etapas que a doutora Kubler-Ross descreveu, elas têm a ver com cada paciente. Tem paciente que vai e depois volta, tem paciente que já está lá na depressão, aí ele fica revoltado de novo. Não é uma coisa assim estabelecida, isso, depois isso, tantos dias esse, não tem isso. Mas é muito importante a gente perceber isso quando a gente é profissional de saúde, para entender o que está acontecendo com o paciente, mas também quando você é o parente que está ali do lado. Tô aqui ajudando e o cara é grosso comigo. Não, ele não está sendo grosso com você, está com raiva porque ele vai morrer. Eu estou aqui, o cara nem olha na minha cara. Não é que ele não está olhando para sua cara, é que ele está olhando para dentro. Mas ele está contando com você do lado de cá. Entendeu? Então, se você sabe o que está acontecendo, as coisas ficam mais fáceis de entender. E é claro que você fala assim, olha, você está com câncer e já está avançado, a gente não vai poder resolver isso. Ele fala assim, não, doutor, eu já sei que isso é tudo, não vai dar nada, é só, eu vou ficar bem, não sei o quê. Você vai pegar ele pelo colarinho, chacoalhar ele e falar assim, você não está ouvindo o que eu estou falando, você vai morrer. Não é isso. Depois que você trouxe a verdade, a bola está com ele. É igual jogar vôlei. Você fez a sua jogada, agora ele vai fazer a dele. Espera. Deixa ele dizer o que ele tem para dizer. Se ele for negar, vamos respeitar. Se ele for fazer a barganha, vamos respeitar. Vamos deixar ele viver o momento dele. Vamos sempre estar do lado dele. Mas nunca mente. Nunca fala mentira. Porque se você mentir, ele perdeu a confiança. Aí como é que ele vai confiar em você no momento em que ele mais precisa de gente que ele possa confiar, se você só mentiu para ele desde o começo? Você falou que era mentira o diagnóstico, você falou que ele ia ficar bom, você falou que ele ia ficar curado, você só mentiu. Por que ele vai conversar com você? É tudo mentira, não é? Você não é mais confiável. Então essa questão é uma questão importante, porque a partir deste primeiro livro da doutora Elizabeth Kubler-Ross, que se chama Sobre a Morte e o Morrer, ela fundou a chamada tanatologia, que é o estudo da morte. De onde vem tanatologia? Bom, Thanatos é o deus grego da morte, que é irmão do Hipnos, que é o deus do sono. Os dois são filhos da Nix, que é a deusa da noite, né? Então, a representação é essa. Dormir é ensaiar a morte. E pelo Espiritismo a gente vê que é bem isso mesmo, porque a gente desprende do nosso corpo, a gente vai para o plano espiritual. A diferença é que enquanto a gente está encarnado, quando termina o sono, a gente volta para o avatar, né? Quando a gente desencarna, não tem mais avatar, então você vai ficar do lado de lá. Essa é a única diferença, mas o que acontece é isso. E quando a gente volta, a maior parte das vezes a gente esquece, às vezes não. Então tem os sonhos, né? Não tem só um tipo de sonho. Eu não sou um conhecedor de sonhos, né? A Regina é nossa psicóloga oficial na AME, mas tem alguns sonhos que são representações do seu subconsciente, mas tem alguns sonhos que são lembranças das suas vivências no plano espiritual. Tem um tipo de mediunidade que chama mediunidade onírica, que é justamente isso. É aquela pessoa que acorda, se lembra exatamente o que ela fez no plano espiritual enquanto ela estava desdobrada, tá? Então a tanatologia, ela foi fundada pela doutora Kubler-Ross, e a partir desse trabalho dela que houve o que eu considero a mais importante e radical revolução da medicina no planeta, e que não dependeu e não depende de nenhum tipo de avanço tecnológico. Se chama cuidados paliativos. Quando os médicos resolveram continuar cuidando dos seus pacientes, mesmo depois que eles perceberam que eles não vão poder ajudar o paciente a se curar, mesmo depois que eles perceberam que não tem mais nada para fazer em termos biomédicos por aquele paciente, mas ele ainda tem um caminho até o desencarne dele, e nesse caminho a gente pode dar assistência para ele e para a família dele. A gente pode trazer para ele coisas importantes que vão fazer com que a chance que ele chegue ao plano, a fase da aceitação, seja maior. Que ele possa encontrar na aceitação, que é quando caem as urgências artificiais,
e ele consegue ver o horizonte, é a hora que ele fica sereno. É impressionante de ver, né? Esse talvez tenha sido um dos maiores ganhos da minha profissão ao longo do tempo, de eu ter cuidado de muitos pacientes oncológicos e pacientes com doenças graves. Foi as vezes em que eu tive a oportunidade de conviver, mesmo que por pouco tempo, com alguns irmãos que chegaram nessa fase e que puderam virar o que a Ana Cláudia antes chamou de oráculo, que ela fala, quando o paciente está nessa fase, ele vira um oráculo. Você pergunta, o oráculo é o que diz a verdade, você pergunta e traz a verdade, você pergunta e ele diz a verdade, né? E é um momento muito rico de você conviver com essas pessoas. E essa harmonia, essa serenidade que eles alcançam, acaba contaminando quem está ao redor. E aí traz paz também para a família, né? Então vocês vejam, quando eu era mais novo, mesmo depois que eu me formei médico, eu achava que seria uma boa ideia morrer dormindo. Porque assim, quando eu acordava, estava morto, né? Não ia ter problema. Só que depois de um certo tempo eu percebi que não é uma boa ideia. É legal você ter tempo de pensar no que vai acontecer, no que está acontecendo. É legal você ter tempo de conversar com as pessoas, de pedir perdão para algumas pessoas, de se redimir de alguns erros que você cometeu, de combinar coisas para o futuro, para as pessoas, dizer coisas boas para as pessoas que você ama, né? Preparar o seu espírito e depois, na hora do desencarne, você saber que você está morto. Quanta gente a gente pega na mesa mediúnica que está perdidinho aí, porque não sabe nem que morreu. Assim, eu não sei o que aconteceu, agora ninguém mais responde, eu falo, as pessoas não olham na minha cara, né? Você fala, amiga, você morreu. Mas como é que eu morri? Se eu estou aqui conversando com você, pois é, isso chama desencarnar, né? E é tão complicado para essas pessoas aceitarem isso. A gente, como espíritas, tem essa vantagem, a gente já sabe como é que a banda toca, né? Só que na hora que acontece com você, é a hora do teste da sua fé. Você realmente sabe ou você acha que você sabe? Você realmente acredita ou você acha que você acredita? O que realmente acontece com você, né? E é nessa hora que a coisa é testada. E aí ninguém vai pedir carteirinha do centro espírita, viu, pessoal? O que vai valer mesmo é o que vai no seu coração e na sua mente. E você vai parar onde o seu coração e a sua mente te mandarem. Você não vai ser castigado. Ninguém vai te mandar para o umbral. Não vai ter julgamento, não vai ter nada disso. É a tua consciência só. E aí que está o problema, né? Eu preferia que tivesse um santo, ou Jesus, ou Deus, para dizer para onde eu ia. Porque com certeza eles não iam me mandar para o inferno nem para o umbral. Porque eles são bons, são caritosos, mas eu não sou. É por isso que tem umbral. Porque na hora de mandar as pessoas para o umbral, a gente gosta de mandar, mas se a gente mandou muita gente, a gente vai atrás. Porque a gente já sabe o endereço, né? Sabe o número do WhatsApp. Aí pronto, você fechou o olho, abriu, tá você lá, né? Por quê? Quem que te mandou lá? Você mesmo. Por isso que Jesus chamou tanta atenção do perdão. A primeira e a mais importante pessoa beneficiada com o perdão é o que perdoa. É o que perdoa. Porque na hora que você perdoa, você se livra da mágoa, que é o que te intoxica, né? Na hora que você perdoa, mas o outro não me perdoou, eu perdoei ele, mas ele não me perdoou. Ou eu pedi perdão para ele, mas ele não me perdoou. Ele é problema dele, o seu problema é com você. Você se arrependeu, pediu perdão de alguma coisa errada que você fez? Foi sincero? Foi. Você está livre, dispensado. Você perdoou o outro que te agrediu, não tem mais mágoa nem raiva do outro, você está livre. Se você quer se amarrar em alguém, né? Se você quer voltar mais umas 20 ou 30 encarnações com seu marido, com a sua esposa, odeie ele ou ela. Que aí vocês se amarram de um jeito que não solta nunca mais, né? Agora, se vocês querem ser livres e ficar juntos porque os dois querem, aí amem. Vocês vão se livrar, vocês vão estar livres. Então o que escraviza, o que amarra a gente é o ódio, é a raiva. E o único antídoto que tem para isso se chama perdão. É o antídoto para essa toxina que se chama má água, que é a gente mesmo que produz, na intenção do outro morrer intoxicado. Só que, né? Por isso o meu conselho do mal: se você não gosta do outro, declara.
que é para, se você tiver sorte, ele vai não gostar de você também. Porque a única coisa que você pode fazer contra ele é fazer acender no coração dele a raiva dele com você. Porque a sua raiva com ele não faz nada nele. Essa é uma lei divina, viu? Que aliás o cara sabe o que estava fazendo, né? Se você faz prece pelo outro, ama o outro, mesmo que o outro te odeie, ele vai receber os benefícios do teu amor, da tua prece. Mas se você odeia o outro e ele gosta de você, o que você faz, o que você pensa contra ele, fica tudo em você. Nada chega nele. Se chegar, volta. Né? Então, essa é uma questão que às vezes eu acho que os pacientes estão pensando na hora que eles estão nesse momento da depressão, né? Deles olhando para dentro deles mesmos. Eu tive um caso com um padre que ele era muito querido e ele tinha feito muitas coisas legais na paróquia dele. E ele era assim, muita gente vinha de outras cidades para assistir a missa dele. Ele tinha fundado uma creche, uma casa de idosos, e ele era um cara muito querido. E ele deu entrada no hospital onde eu trabalhava com uma hemorragia digestiva, e era um câncer de estômago muito avançado, muito avançado. A gente conseguiu estancar a hemorragia, mas não tinha o que fazer com o câncer. E quando ele acordou, a gente conversou com ele, e ele, assim, ele nunca teve raiva, em nenhum momento ele tentou negar, ele já foi direto para, como se ele fosse aceitação, já direto para aceitação. Ele mostrou uma serenidade muito grande, assim. E eu pensei comigo, esse vai ser mole, né? Porque o ideal é você fazer com que o paciente morra curado, né? O corpo morre, mas a alma sai curada, né? Sai saneada com aquela doença. Mas aí teve um dia que eu entrei lá e estava ele lá, em si mesmado, olhando para ele mesmo, naquela situação de autoanálise. Eu fiz o que a Elizabeth Kubler-Ross mandou, cumprimentei, fiquei um tempinho ali, depois fui embora. No outro dia, ele estava muito mal, muito mal. Eu fui conversar com ele, ele falou assim que ele tinha parado de pensar na vida dele e que ele tinha feito o que ele pôde, mas ele fez muita coisa errada, ele tinha muitos pecados e que ele achava que ele ia para o inferno. Aí eu virei para ele e falei assim, mas padre, isso é uma péssima notícia para mim e para todo mundo que está lá embaixo esperando para tentar ver o senhor. Ele falou, por que isso, meu filho? Porque se o senhor vai para o inferno, então o senhor já prepara o lugar lá que nós vamos junto. Se o senhor que fez o que fez, que tem tanta gente que ama o senhor, que está aqui prestando a homenagem, querendo visitar o senhor, se Deus não vai perdoar o senhor, quem que vai? Ele riu quando eu falei. Acho que ele parou para pensar como a cabeça dele tinha levado ele para um lugar errado. E ele me agradeceu e continuamos conversando até que ele desencarnou. Então, na hora em que a gente se autoavaliar, é por isso que eu estou falando do perdão. É muito importante que a gente pense nisso, no perdão, né? E quando não for conosco, quando for com o outro, né? A gente ter essa atitude caridosa de estar ao lado, de oferecer o ouvido, de ouvir, de estar presente para ouvir. E aqueles que receberam, que têm a morte, aí entra a questão do luto, né? Eu não vou falar hoje, vou falar dia 1º, lá sábado, fazer propagandinha lá no palácio, lá do Gil de Camilo. Então, o luto é um outro processo que diz respeito a nós, a quem está sentindo o luto, não a pessoa que morreu, né? E conversar com o outro sobre a morte é uma necessidade. A gente não pode ter medo, tá bom? Eu fiz isso com os meus pacientes e fiz isso com a minha avó quando ela desencarnou e fiz isso com meu pai, né? Meu pai desencarnou em maio do ano passado e foi muito difícil. Eu fui lá para fazer isso, eu peguei um avião, fui lá, deitei na cama do lado dele e eu não conseguia falar, até que ele falou assim, você veio até aqui para assistir televisão ou você vai falar alguma coisa? Falei, vou falar, pai, sobre a morte. Você está preparado? Vamos conversar sobre esse assunto? Ele deu uma risada e falou assim, vamos filho, vamos conversar, né? E foi ótimo. Foi ótimo. Eu tinha um monte de medos, meu pai sempre foi muito quieto, eu tinha medo do que ele pensava, dos medos que ele tinha.
E foi ótimo, porque eu vi que ele estava bem, ele estava tranquilo, ele estava sereno, né? Então, é muito importante que a gente perca o medo de morrer. E é muito importante que a gente perca o medo de falar sobre a morte. E aí depois a gente vai perder o medo da saudade, que é o que realmente interessa no luto. A saudade, né? Para mim a perda faz uma ferida e o luto é a cicatriz. Quando a gente sabe amar, a cicatriz fica boa, para de doer, mas nunca vai embora. A cicatriz é para a gente se lembrar da pessoa, né? E cada vez que a gente lembra dela, se você lembra de alguém que você ama e que já foi antes de você, e na hora que você lembra, você tem vontade de chorar, a vontade de chorar é por quê? É saudade? É porque você ama? Tá tudo certo. A vontade de chorar é porque, como ele foi embora, sinto muita saudade, estou sofrendo, você é egoísta. O seu amor está mal sentido, você precisa direcionar ele para outro lugar, né? Então, vamos pensar nisso, né? Aproveita o ensaio da noite, quando você estiver na companhia do Hipnos, e pede uns conselhos para o Thanatos, né? E aí os dois irmãos vão saber orientar a gente muito bem, tá? Eu tinha isso para dizer. Você vai falar um pouquinho agora para a gente? Vamos. Boa noite. Boa noite a todos. Acho que a maioria me conhece, assim como também a maioria já ouviu falar sobre o GAEP. E o que é o GAEP? Um grupo de apoio espiritual às pessoas enlutadas. Assim foi denominado logo que nós realmente achamos que estávamos preparados para acolher pessoas enlutadas. Nós ficamos 1 ano, eu, uma outra mãe, a Geisa, e aqueles voluntários que quiseram também, gostaram da ideia, aplaudiram a ideia e falaram: nós queremos ajudar também, mesmo que não estejamos enlutados. Então, dentre eles tem o nosso querido e saudoso Júnior, né? Que acolheu o Dalvi. Cadê Dalvi? Dalvi deve estar por aqui. O Dalvi, que está com a gente desde o início, e a Beth, que também, quando ouviu a nossa ideia, a minha e da Geisa, ela falou: acho que vai dar certo, nós temos uma sala aqui para vocês. Então, durante 1 ano, nós ficamos estudando o que era o luto, o que íamos fazer, o que iríamos falar, porque até então a gente só conhecia a dor da perda de nossos filhos, eu e a Geisa. Eu fazia mais ou menos 3 anos que minha filha tinha partido, com 11 anos, um tumor cerebral, e a Geisa tinha 1 ano, me parece, né, que ela começou a frequentar lá o centro, o Recanto, e fazia 1 ano então que o filho tinha desencarnado por um acidente de moto. Então, nesse 1 ano que nós estudamos, pouco se falava sobre luto e muito menos sobre a morte. Tanto que nós procuramos, pouco era na internet também, procuramos e quase não encontramos nada. Fomos encontrar algo melhor, assim, que pudesse nos abrir um leque em um grupo de apoio em Portugal, que a Geisa encontrou. E até porque a internet também não era o que é hoje, né? Você entra no Google e ali você encontra tudo, né? Adeus dicionário, não tem mais, né? Agora tudo é Google. Então tem várias e várias opções de pesquisas. Mas deu certo. Então, nesse 1 ano que ficamos, eu tenho ali a Marinês, né? Que foram um dos primeiros que começaram com a gente, né? A Marinês e o Alfredo, quando também o filho deles partiu por conta de um acidente. Foi logo em seguida que a gente começou o GAEP. E a ideia era somente de atendermos pais que tivessem perdido os filhos, pais que estivessem enlutados. Mas qual foi a nossa surpresa? Logo nas primeiras semanas aparece uma pessoa que estava muito triste, sofrendo, muito debilitada por conta que o marido tinha desencarnado, a nossa querida Bila, né, Bila?
Então nós ficamos assim, e agora? Vamos ficar só com os pais que perderam filhos? Não, seria muito egoísmo. Porque o luto é de cada um, a dor é de cada um. E nós não podíamos, então, menosprezar outras dores, né? Não achar que somente pais que perderam filhos estariam sofrendo. E assim começaram a vir, né? Filhos que perderam pai, mãe, avós, e abriu-se então aquele leque. Hoje o GAEP tem 18 anos, que estamos ali atendendo. O que vocês fazem no GAEP? Muitos perguntam, né? Hoje mesmo de manhã, fazendo uma entrevista, e a pergunta é sempre a mesma: me explica o que é o GAEP e o que vocês fazem no GAEP. Então, o GAEP é uma reunião em que a gente se encontra todos os sábados, somente aos sábados. Há 18 anos fazemos isso, até mesmo na pandemia, que não podíamos nos encontrar presencialmente. Ficamos 2 anos então online, às quartas-feiras, mas nunca deixamos de fazer. E aí as pessoas perguntam o que fazem lá. Nós ouvimos as pessoas que chegam com suas dores. Não temos uma fita métrica, não temos um termômetro para dizer, peraí, deixa eu ver se a sua dor é maior do que da fulana, da ciclana, se é maior do que a minha. Vamos ver. Não, ali todos são tratados conforme chegar. Uns chegam revoltados, uns chegam com muita raiva, inclusive de Deus. Uns chegam dizendo, eu briguei com Deus porque não era justo o que Ele fez comigo e com a minha família. Assim como um dia também eu briguei com ele, mas foi bem rapidinho. Foi o tempo que eu estava lá em Curitiba, quando a nossa filha foi lá em Curitiba, aqui na segunda cirurgia, que foi diagnosticado então o tumor. E aí o médico conversou, voltem para Campo Grande, e lá vocês vão fazer quimioterapia, Dr. Marcelo, lá a quimio e a rádio é tão bom quanto aqui, seja Curitiba ou São Paulo. Então, e lá foi que eu me revoltei com Deus, né? Porque não era justo. Por quê? Né? Mas quando eu voltei para Campo Grande, eu já estava de bem com Ele, porque o que ia ser de mim sem Ele, sem Deus, né? E os médicos, assim, o tratamento era uma esperança, porque a esperança é a chama da vela, né? Que por mais que o vento bate, o vento assopra, ela está ali, ela está lutando para ela se manter acesa. E assim é a esperança de quem tem um ente querido que está doente. Então, conforme o tempo foi passando, naqueles 10 meses, em que ela fazendo físio, tudo que tinha direito, ela fazia. E aí, quando o médico então falou, não há mais o que fazer, porque já está em metástase, ela foi parando de ouvir, foi parando de enxergar, mas sempre muito alegre, sempre muito feliz, como sempre foi. Então ali a gente foi se preparando. É interessante quando você pergunta para as pessoas que vão ao GAEP, por conta de um enlutado que perdeu um ente querido, que estava doente, você pergunta, você se preparou nesse período para a passagem, para a morte? A pessoa fala, não, eu nunca me preparei, porque eu sempre achei que ia ser salvo. Ou alguns falam, sim, eu fui me preparando porque também não tinha mais o que ser feito. Mas quando chega a hora, realmente, aquela hora em que você vê o coraçãozinho parar, que você ouve, né? Naquela máquina horrorosa, o coração de uma filha parando, aí você fala, eu não estava ainda preparada. Então, acho que a gente nunca é preparado. Até porque, acredito, como o Dr. Décio falou, algo parecido, culturalmente, a gente vê a morte, né, desta forma. Nós não somos preparados para falar de morte. E nem deveria ser nas escolas, nas religiões, deveriam nos preparar melhor, desde criancinhas. Os próprios pais em casa, não vamos levar não no velório, a sua avó virou uma estrelinha, mas ninguém conta pra gente o que aconteceu, ninguém fala, morreu, ou faleceu, ou desencarnou, não importa o termo é o mesmo, né? O sentido é o mesmo. Então, acho que ninguém é preparado, porque nós não fomos preparados também desde crianças para enfrentar ali aquela hora derradeira, né? E agora eu vejo que
Eu acho que por conta da pandemia, nesses últimos 5 anos, sei lá, mais ou menos na minha cabeça 5 ou 6 anos, nunca se falou tão abertamente sobre a morte e sobre o luto. Podem ver, a internet, né, as plataformas digitais estão lotadas de psicólogos, terapeutas, grupos de apoio, todos falando. Uns a gente não concorda muito, mas tudo bem, está ali, está dando um apoio. Nunca se procurou tanto auxílio, ajuda, como agora estão procurando. E coisas de... Eu acho que a pandemia serviu também para isso, sabe? Para uma nova realidade perante a passagem, perante a morte. Então, estão se quebrando, né? Esses tabus de falar sobre a morte. E comentando com os meus filhos, com meu marido, né, vou fazer, né, vou ter uma palestra no sábado, vou estar lá ao lado do Dr. Décio, que muito bom sempre ouvir, né, hoje eu estou aqui ao lado dele também, e meus filhos falam, ai que bom mãe, que legal, nossa, vai ser bacana, olha aí, né? E antes poderia ser um motivo de tristeza você falar sobre a morte. Hoje de manhã também lá, TV Morena fez lá uma entrevista e pediram fotos da Luane, né? Aí eu comentei em casa com a família, amanhã eu acho que vai aparecer também foto da Luane na TV. Ah, que legal, que bacana. Então, isso aí eu acho que é justamente GAEP também tem influência nisso, né? Porque a gente vai falando, não é que se tornou algo normal, não é isso. Mas a gente consegue se expressar, a gente consegue entender a dor alheia, a gente consegue entender o sofrimento. E a gente costuma dizer lá no GAEP que o luto, ele não é um sentimento, ele é uma condição. Assim como a gente fala, grávida, eu estou grávida, vamos dizer, né? A mãe lá, eu estou grávida. Uma condição, na hora que nascer o bebê, ela não está mais grávida. O luto também, ele tem um tempo. Só que para uns, o tempo é de 1 ano, 2 anos, para outros 5 anos, 10 anos, e para outros, que a gente diz que é igual filho rebelde, não quer aceitar que já passou, porque ele continua dizendo, eu não aceito, eu não quero, a dor ainda é grande, isso já tem mais de 10 anos, 15 anos. Por que isso? Porque não parou para elaborar esse luto. E quando não tem alguém, a pessoa enlutada, ela não se dispõe a ir buscar ajuda, buscar apoio e dizer, eu consigo, eu tenho forças, eu consigo lidar com a situação, aí vai passando. Lá na frente ela percebe que ela deixou de chorar, ela deixou de passar pelo luto dela, porque ela só atendeu aqueles que estavam ao seu redor. Mas o luto dela mesmo ela não atendeu. E aí que vem mais sofrimento, vem doenças, né? Doenças neurológicas, doenças psicossomáticas, doenças orgânicas. Quantas coisas vêm pela frente. Talvez por conta que você não procurou ajuda naquela dor, naquele sofrimento. Então, o GAEP, ele auxilia a buscar, a fazer a pessoa desabafar, que é tão difícil. Muitos chegam lá chorando, eu não tenho para quem falar. Porque eu falo com meu marido, ele fala, para de chorar. Eu falo com meu filho, fala assim, nossa, você está sofrendo, lá vem você de novo com essa história, está sofrendo demais. Fala com o vizinho, com a vizinha, aquela vizinha que parecia ser tão amiga, a vizinha fala, vai dançar, vai viajar, vai para a praia. Gente, não é isso. É preciso esse tempo necessário de você elaborar, de você passar esse luto. E você precisa ter alguém que possa te ouvir sem julgar, sem criticar, sem ficar dizendo o que você deve deixar de fazer ou o que você tem que fazer. Né? E aí muitos querem ficar, não querem sair de casa, vão entrando numa depressão, como os 5 estágios do luto, né? Passam por várias situações ali, mesmo que essa depressão que o Dr. Décio falou não é essa da doença, mas se deixar ela acaba se tornando também uma doença, né? Então vários casos a gente atende lá no GAEP nesses 18 anos, suicídio, assassinato e tantos outros. E falar de GAEP, então, eu digo sempre que sempre é primeiro para mim.
né? Sempre é para aqueles que estão ali nos auxiliando na coordenação, que são os nossos queridos voluntários, porque primeiro passa por nós, o que a gente já sentiu no luto, e aí sim nós temos condições de passar a nossa experiência para outros, mesmo sabendo que nenhum luto é igual ao outro, mesmo sabendo que nenhuma dor é igual a outra. Nós temos um dos temas lá, nós temos 16 passos nas reuniões. Um dos passos está assim: será que um dia eu vou ficar curado? Então, a gente costuma dizer, você vai se você procurar ajuda, se você procurar tratamento para o seu luto. E igual, que a gente sempre dá um exemplo, igual quando você passa por uma cirurgia. Quando o tempo muda, não dói, parece que a cirurgia ela fica latejando, né? Principalmente de joelho, qualquer corte que você tem, qualquer cirurgia parece que lateja. Assim é quando vem as datas especiais, como agora finados, Dia dos Pais, Dia das Mães, aniversário, a data da partida do ente querido. Ali, se já está cicatrizado, se já não tem mais a dor, ela lateja. Porque vem vários pensamentos, vem as lembranças, e o que fica, realmente a dor ela vai embora, o luto vai embora. O que nunca vai embora é a saudade e o amor. E quando a gente fala também no GAEP que ninguém vai buscar ajuda por conta da dor, a dor é o caminho que te levou até lá, ou em outros grupos, né, ou médicos, enfim. Mas a gente vai pelo amor que a gente sente e vai sentir sempre por aquele ente querido. Então, o amor sempre exaltando, sempre acima de tudo. Eu acho que é isso. Agradeço a todos por terem ouvido. Sábado também estaremos lá falando, né, na primeira reunião, falando sobre a morte, sobre finados, nos aprofundando um pouco mais aí, sobre perguntas. Eu posso acender velas, eu posso levar flores. Estaremos falando também lá no sábado, e a reunião do GAEP normal, começa às 9h30, todos os sábados. Obrigada, uma boa noite a todos. Obrigado. Nós só podemos agradecer ao Décio, a Luciene, pelas palavras que nos incentivam, nos estimulam. Eu sei que é um assunto um tanto quanto mórbido, mas faz parte da natureza. Existe um livreto muito interessante que diz: a sua mala está pronta? É o título do livro. E vale a pena, Dudu Linda, mas vale a pena ler e entender. O Espiritismo nos coloca como uma situação natural. Lógico, quanto mais tarde vier, melhor, não é isso, seu Mário? Mas faz parte da natureza, e aprender, entender, trabalhar esses sentimentos é muito importante. Assim como o Décio escreveu as 5 fases da doutora Elizabeth Kubler-Ross, tem o equivalente que a Luciene disse, contou para nós, que as pessoas passam durante o luto. Então, os grupos espíritas, o nosso já tem um pouco mais, mas os outros grupos espíritas, estudarem, aprenderem, entenderem como receber essas pessoas, como ajudar, é de extrema importância. E cada um de nós fazer esse trabalho. O Décio já ensinou um dos preparativos para fazer a mala, que é o perdão. E existem outros tantos. Às vezes a gente pode se perguntar: e se eu só tivesse um mês de vida, o que eu mudaria na minha vida? Se eu só tivesse 15 dias, o que eu faria diferente? E por que não fazemos isso agora? Por que não vivemos melhor agora, com o que é importante para nós hoje? O Espiritismo então nos leva a todos esses questionamentos de uma forma serena, sabendo que Deus nos cria em algum momento simples e ignorantes, e nós vamos evoluindo para sempre, vamos sempre aprendendo. Uma hora encarnado, uma hora desencarnado, uma hora encarnado, uma hora desencarnado. E quanto mais a gente aprende, maior são os intervalos desencarnados, menos vezes aqui, menos dificuldades, menos complicações. Mas o progresso é inevitável. E a gente construir essa certeza, essa serenidade. A Regina, na prece inicial, lembrou a palavra consolador. O Espiritismo vem aqui para nos consolar e dizer: a morte não existe. Aquela consciência, aquele potencial todo, a beleza de uma vida humana vai continuar.
é somente o corpo que perece. Agora então nós estamos nos aproximando do final. Eu vou convidar o Sr. Mário para fazer a prece de encerramento e em seguida nós temos uma outra reunião agora às 8 horas, mas a Cláudia vai fazer a leitura da psicografia dela e convidar a Cibele e o Luiz Fernando após a prece, se o Sr. Mário puder fazer para nós. Boa noite a todos. Sempre a paz de Deus, de Jesus, reine no coração de todos que aqui presentes e toda a humanidade. Escutamos uma beleza na noite de hoje, através do nosso amigo Dr. Décio, que trouxe palavra amiga, sincera às criaturas. Eu não sou bom para falar, e acho até bom falar um pouco, fazer a prece, que da noite de hoje a gente não vê, mas sente a presença de irmãos bastante que estão aqui. É a promessa do Cristo, que dizia, subindo aos páramos celestiais, ele prometeu que nós não ficaríamos órfãos. E mandou essa bondade, essa misericórdia da espiritualidade, para que nós procurássemos aperfeiçoar, amar, perdoar, socorrer o próximo, e encher nossa casa mental de amor, porque senão ela fica inimiga nossa, essa casa mental. E para ficar amigo, expulsando o ódio, a raiva, o rancor da nossa mente, para que uma partícula de Cristo venha reinar em nosso coração e poderão então dizer, exclamar: estou feliz com isso. Erguemos nosso pensamento a Deus e a Jesus. Vamos agradecer a sua misericórdia, a sua infinita bondade de permitir esta reunião, que não é proibido conversar com os mortos, não é proibido amar, porque a doutrina nos ensinou. Vamos levar nossos irmãos o nosso pensamento, Pátria Celestial, e vamos agradecer todos os momentos da graça que recebemos e da prece, que é uma bênção do alto para refrigerar os nossos corações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Oxe, vosso reino, feita vossa vontade, assim na terra, como no céu. Nosso de cada dia nos dai-nos, perdoai, Senhor, nossas dívidas, como nós perdoamos nossas. Perdoai nossas ofensas, como nós perdoamos nossas ofensores. Não deixe cair em tentação, vai do mal da igreja. Amado Mestre Jesus, estenda-se o manto protetor a todas as criaturas que sofrem, a todas as criaturas que querem consolação, a paz, o amor, e seu nome. Nós encerramos na noite de hoje esse maravilhoso trabalho que tivemos. Agradecemos a Deus e possa baixar a paz e o amor a todos os lares dos nossos irmãos. Até já. Então a gente vai se despedir agradecendo a presença de todos. Eu tenho que descer para a próxima reunião, mas a Claudinha coordena a partir de agora. Obrigado. Vou ler 2 mensagens que vieram. Nada na vida dói mais do que saber do que vai acontecer e nada poder fazer. A impotência nos mostra o caminho que devemos tomar, mas a incapacidade de realizar nos mostra que não temos o controle de nada. Entrega-te e confie nos planos de Deus e age conforme suas possibilidades. Aproveite as oportunidades que lhe aparecem e o que lhe é concedido. Tudo acontece no tempo certo. Uma outra veio junto com o sol. Na humildade do seu coração vai encontrar as respostas das suas orações. Seja a luz por onde passar. E aí vem um solzinho junto. Obrigada. Cibele. Boa noite a todos. Psicografia, restabelecendo conexões.
irmãos, amigos. Estamos em tempos vigorantes de mudanças. Mudanças estas profundas e de extrema importância a todos nós, espíritos que aportaram e aportam no planeta Terra para novas experiências, para novas realizações. Somos espíritos, espíritos em evolução. Evolução esta que requer conexões entre a vida matéria e a vida espírito. Restabelecer conexões acerca da vida eterna. Vida esta que se encontra em segundo plano, em importância superficial, a qual deveria estar em primeira instância de nossas prioridades. Continuamos vivendo vidas em matéria em detrimento da verdadeira experiência que é a vida em espírito, em corpos materiais, casas sagradas que nos ambientam na energia do planeta azul. Restabelecer conexões entre nossa experiência com o divino, eis o princípio da nossa transformação. Estamos sempre relacionando a vida do espírito, mas não a sentimos verdadeiramente. Sentir é viver, viver é aprender. Aprendamos com Jesus, o Mestre, as percepções íntimas conosco mesmo e com o outro, o nosso irmão. Sentir a vida plena com Deus é vivenciar uma energia que reconstrói célula a célula todos os nossos corpos. A energia transmuta todos os sentidos que possuímos e nos encaminha para uma vida mais saudável e feliz. Sobre a reconexão, somos capazes de realizar o eu essencial com toda a vida matéria em que estamos inseridos. Relacionar-se com mais fraternidade, percebendo que o outro também se encontra em momento pleno de autoconhecimento e de autotransformação, mas cada um no seu tempo. Deus nos ama e permite que realizemos nossas escolhas. Quando reconectamos com nossa essência divina, compreendemos o olhar manso e amoroso de Jesus para conosco. Reconectar. Conexões com o Criador, com a natureza. Homem, Deus, natureza. A morte é vida. Vida natural. Conexão ampliada com as transformações dos corpos, da matéria para uma vida plena em espírito. Sigamos com confiança de que nosso Pai sabe realmente o que é melhor para nós. Sejamos gratos a Deus, à vida, por tudo o que temos, o que já amealhamos nas existências sucessivas. E acreditem, estamos avançando. Conexões divinas nos apresentam novo caminhar diante de tamanha oportunidade em que nos encontramos, que é esta encarnação. Abriguemos em nossos corações toda a plenitude que a vida nos oferece. Com Jesus, o farol do mundo, avancemos, avante. Muita gratidão. Boa noite a todos. Eu vou ler duas mensagens. Berço e túmulo são condições alternadas que experimentaremos quantas vezes se fizer necessário para o nosso adiantamento evolutivo. A dor do sofrimento
e a seguir o alívio do Calvário. Limitação e a seguir plenitude. Adormecimento e a seguir o despertar. O torpor do desconhecido e a seguir conhecimento. A perda de uma existência e a seguir a conquista da eternidade. O exílio momentâneo das sensações e a seguir a consciência das vivenciadas e marcantes emoções. A perda provisória da lucidez e a seguir o acréscimo ilimitado das percepções plenas. A tristeza da separação forçosa e a seguir o convite à tutela de corações afins. A prisão forçosa do esquecimento e a seguir o experimentar da liberdade espiritual. Assim, caros irmãos, diante do inevitável, guarde a consciência do dever cumprido, dentro das possibilidades e recursos que te acompanham, procurando direcioná-los ao exercício da realização do bem por onde caminhares. Em firme determinação de servir, invariavelmente será sua testemunha ante a necessidade de expor o que fizeres com as bênçãos recebidas pela divina providência no salva-conduto participativo de tua obra. Haja em benefício da necessidade alheia e adiante-se o quanto antes da partida. Por último, ao nascer de cada dia, escolha ser feliz, realizando algo de bom para o coração alheio. Distribua sorrisos e gentilezas e perceberá que quanto mais oferecer, em troca receberá, segundo a correção monetizada do amor. Isadora. Obrigado.